mais que nós presenciamos tantas sementes diante de Ti. Que eles sejam guardados, protegidos, livres, ó Pai, de todo ataque, de toda seta, de todo dardo, de toda armadilha do inimigo. Pai amado, que a Tua divina semente cresça, multiplique no coração deles. Em nome de Jesus, que eles sejam bênção onde quer que eles estiverem. Levanta, Senhor, homens e mulheres que verdadeiramente vão impactar essa terra para a honra e glória do Seu nome. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja. Que bom que você veio. Aleluia. Santo de Israel. Amém. Procure o seu lugar. Aleluia. Temos cadeiras, muitas cadeiras aqui hoje. Santo de Israel. Tem duas ali, perto da Dona Vilma, várias de cá. Amém. Que bom que você veio nos compartilhar do pão da revelação do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, amados, para que essa enfermidade que tem perturbado muitos, amém, caia por terra, em nome de Jesus. Lava os céus da cidade de Uberlândia, purifica, para que nada venha prejudicar nossos pulmões, respiração, amém, amado? Nada, absolutamente nada. E nós como igreja, nós podemos declarar, possamos determinar isso, essa mudança dos ares, da atmosfera da cidade, amém? Nós somos assim os escolhidos, os chamados do Senhor para esse propósito de transformação da terra, amém? Aleluia, amém. Nós temos começado um novo tempo aqui na Batista Oaken, amém? E nós estamos decididos servir, amém? Como estão esses irmãos ali, eu escolhi servir, amém? Nós possamos servir sempre nesse lugar. Estamos aqui, o culto, na verdade, antigamente chamava serviço. Então aqui é um momento do serviço ao rei, amém? Então você veio para adorar o rei, para servir o rei. E nós temos muito que aprender com ele, porque Jesus está voltando, nós precisamos dele, amém? Sexta-feira, eu pensei que estava gravado ali, eu ia pôr mais algumas fotos de Venezuela, né, para aqueles que não tiveram no culto dos Gideões, onde nós compartilhamos tudo que Deus fez ali naquele lugar, amém? Foi algo lindo, e nós tivemos um momento muito especial aqui na sexta-feira, amém? Um mover, o Espírito Santo falando, o Espírito Santo nos agraciando com a sua presença poderosa, amém? E é isso que nós temos que buscar nesse tempo, uma grande presença do Senhor. E o Espírito tem, antes de nós irmos para Venezuela, o Senhor tem falado muito comigo sobre visitação, sobre céus abertos, e um tempo onde nós possamos experimentar a verdadeira presença do Espírito Santo. É o que o Senhor tem para nós, amém? E eu quero falar hoje também algo ligado à transformação, porque Deus quer que nós sejamos transformados, amém? De glória em glória, de força em força, de fé em fé, o Senhor quer ver transformação,
Amado, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Sabe, você não está aqui para perder tempo, você está aqui porque algo te atraiu, o Espírito Santo te atraiu, a grandeza do Senhor te atraiu, e a comunhão te atrai, porque o Espírito move através da vida dos nossos irmãos. E aí nós nos sentimos bem estar na comunhão e permitir que Ele dirija todas as coisas para que haja o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é o que o Senhor quer para nós. Amém? Então, eu quero compartilhar uma palavra que também está ligado a essa manifestação da presença do Senhor. Eu não sei até quando o Senhor vai trabalhar isso no meu coração, mas nesses dias eu quero derramar aquilo que Deus tem derramado na minha vida, eu quero derramar sobre a vida de vocês, impartir, sabe, para que vocês se levantem de forma avivado. Nós temos orado por avivamento, e quando nós oramos, chega um momento que o Espírito vem e nos visita. Mesmo na nossa imperfeição, o Espírito vem e nos visita. E quando Ele nos visita, Ele fala assim: você tem que mudar nisso, nisso e nisso. E aí, amado, vem aquele choro, mas como é o Espírito que está falando, você recebe aquela ministração. Amém? E aí nós somos aperfeiçoados, nós nos tornamos melhor, nós nos tornamos homens que podem ser projetados, homens que podem ser lançados. E algo tocou no meu coração hoje, de ontem para hoje, porque Ele tinha me dado uma direção, mas hoje o Senhor concluiu algo que eu quero compartilhar. E eu quero falar para vocês, porque é tempo de nós recebermos vinho novo. Fala assim: eu quero vinho novo. E para nós recebermos vinho novo, nós precisamos de odres novos. Não temos como receber vinho novo se os odres não forem mudados. Tem que ser cambiados, tem que ser trocados. Os odres têm que ser trabalhados. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. E eu quero dizer para você que o propósito da palavra hoje é desafiar cada um a mudar. Porque uma palavra que não nos mude, que palavra é essa? Porque toda palavra de Cristo, ela vem e nos transforma. Amém? A palavra hoje é para os que estão incomodados. Se você estiver incomodado, sabe, com a sua vidinha de cristão, eu vou, volto, venho aqui, faço ali. Hoje é para os incomodados. É aqueles que não querem comodidade na igreja. É daqueles que querem ser lançados, querem ser a expressão daquilo que nós falamos aqui sexta-feira, o rosto de Deus, a face de Deus, sabe, impressa em nós, e o mover do Espírito andando dentro da igreja. A palavra hoje é para você, é para esses, aqueles que estão insatisfeitos com o seu relacionamento com Deus. Sabe, amado, isso é como qualquer relacionamento. Se nós, uma certa hora, falarmos assim: não, eu não estou satisfeito, eu tenho que fazer algo para mudar. Eu tenho que mudar para que algo mais, a intimidade seja mais intensa em nossas vidas. Amém? E a mesma coisa no corpo de Cristo. Então, eu quero que você abra a tua palavra no livro de Marcos. Nós vamos ler 2 versos, 3. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 21. Para nós seguirmos com essa palavra. Quem precisar de ajuda, nós temos os irmãos aí que estão servindo. Marcos capítulo 2. Eu quero que todos estejam ligados nessa palavra. Amém? Você preste atenção hoje, porque eu creio que o Espírito Santo falará contigo. É um momento de transformação, um momento de mudança. Em reverência à palavra, não a mim, viu, amado? Se você puder, fique de pé. Em reverência ao Rei da Glória. Amém? Marcos capítulo 2, verso 21, diz assim. Todos acharam? A palavra diz: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, diz a palavra, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho, como também os
odres. Preste bem atenção, vou ler de novo essa passagem. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Curva sua cabeça. Senhor Deus, nós pedimos a tua presença aqui. Que ela esteja impressa em cada um aqui nesse lugar, Rei. Que nós possamos assimilar aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Porque a igreja está no final dos tempos. E a tua justiça, o teu juízo começa por aqui, Senhor. O peso da tua mão vem maior aqui em nós. Porque nós somos aqueles detentores da palavra. Nós somos aqueles que têm o selo do Espírito Santo como o penhor da nossa salvação. O Senhor nos dá em todo tempo a liberdade de nós rasgarmos as nossas vestes. O Senhor nos convoca para humilharmos diante de Ti, para buscarmos de Ti, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Que hoje possamos entender isso, Rei, que para receber aquilo que o Senhor tem para essa estação, para esse momento, o Senhor abre um tempo novo para as nossas vidas. E precisamos ir e viver uma igreja avivada, uma igreja, Senhor Deus, que entende a Tua voz, que fala segundo os conselhos do Espírito Santo, e não segundo a justiça própria, Senhor. Mas vemos, falamos e ouvimos, tudo filtrado pela Tua palavra. Toma cada um de nós aqui, ajuda-nos, Pai. Dirige-me aqui na ministração, usa-me, Deus, como um canal do Senhor, como um duto de bênção, para essa casa de oração, para esse povo que adora, para esse povo que busca, pelas famílias que estão aqui, pelas crianças que estão ali, Pai, guarda esse lugar, que os teus anjos protejam-nos aqui, e guarda-nos, Deus, de todo o intento, enquanto adoramos o Senhor aqui, recebemos de Ti, guarda as nossas casas, Senhor, guarde tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, para como mordomos ali administrarmos, Senhor, tudo, absolutamente tudo, e começa a queimar em nós, Pai, uma semente nova, uma semente de transformação, uma semente de vida, porque Tu és a fonte de tudo, Pai, e nós queremos declarar a nossa dependência de Ti, nós somos dependentes de Ti. Tenha liberdade, Espírito Santo, de falar e expressar aqui no nosso meio, em nome de Jesus de Nazaré, amém. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Amém? Há momentos e situações, amado, que se levantam. Eu quero que você preste bem atenção, para você entender como você está posicionado nesse tempo. Amém? É para que você floresça de uma forma muito avivada, porque o Espírito ainda, ele paira sobre a terra. Amém? E há momentos que vem e nos consome, e às vezes nós ficamos assim, até desanimados, em relação a tantas situações, sim ou não? Porque a gente começa, às vezes tem um problema aqui, um trauma aqui, uma perda ali, e a gente começa a sentir como perdedores muitas vezes, sim ou não? Você sente assim? Às vezes você está orando, você fala, Senhor, parece que eu estou orando, eu estou fazendo, mas eu me sinto perdedor, me parece, porque nós gostaríamos de ver grandes coisas acontecendo no nosso meio, não é verdade? Tem dia que nós queríamos falar, Senhor, mas isso aqui já podia estar pronto, Senhor, por que a Tua mão não vem? E vem aquele sentimento de que nós não estamos sendo produtivos, de que nós não somos ainda usados intensamente por Deus. Por que, Senhor? Eu sou um vaso, eu estou rendido diante de Ti, e eu tenho falado com Deus isso, tenho mergulhado em relação a isso com Deus, mas, e às vezes nós sentimos até que nós não estamos encaixados, bem encaixados nos lugares, sim ou não? Você fala, mas parece que eu não estou bem aqui, o que é que está acontecendo? E muitas vezes o problema não está no ambiente, não está na atmosfera, mas está naquilo que Deus está fazendo em nós, amém? Porque nós vemos as coisas, não como verdadeiramente elas são, mas segundo como nós estamos. O momento que nós vivemos dá, vamos dizer assim, o grau do nosso óculos para enxergar a verdadeira circunstância. E às vezes nós não estamos prontos para enxergar aquilo que precisa ser feito, mas Deus está falando, amém? Então, se você tem sentido assim, sabe, amado, eu quero dizer para você, que bom que você está sentindo assim, que bom, fala para o seu irmão, se você está sentindo assim, que bom que você está sentindo isso.
Sabe, se você está sentindo, não, eu estou perdido, estou sem lado, eu não sei para onde vou, eu não sei se eu mudo, se eu permaneço, se eu subo a escada, se eu desço a escada, se eu tiro a escada, o que eu faço? Que bom que você está assim. Esse é um tempo, a palavra hoje vai falar contigo então. Se você está nesse ponto, sabe, isso te dá um adianto muito, muito assim importante em relação a Deus. Porque quando nós começamos a falar dessa forma, começa o espaço no nosso coração, começa a ser trabalhado para que o Espírito Santo comece a entrar. Que aí eu começo a render e falar assim, não, Senhor, eu tentei de todos os jeitos. O meu braço, estou até cansado. Você não fica cansado, não? Tem gente que fala assim, não, mas a semana correu, eu estou cansado. Eu fiz, estou cansado. Vou falar para você, que bom que você está assim. Que bom. Agora, se você se sente demasiadamente orgulhoso, tem o outro lado. Orgulhoso para receber o toque de Deus. Amado, eu diria para você que essa palavra não vai ter nenhum efeito. Sabe, porque às vezes nós achamos que nós já estamos bem, nós temos a palavra. Aí não tem remédio dos céus para nós. Entende que eu vou ministrar hoje para você, que o Espírito está falando, está queimando em mim assim, de uma forma muito intensa. Então, nós precisamos nos render. Agora, se você chegou aqui orgulhoso, falou assim, não, eu não estou precisando de remédio dos céus, eu não estou precisando de visitação, de nada. Não, eu não preciso. Não, o culpado é aquele, o culpado é esse. Não, eles lá que não são bons. Isso aqui, se você veio com essa visão, amado, eu te confesso que não tem remédio aqui, nesse lugar para você, e talvez em lugar nenhum. Mas, se você cair arrependido agora, diante do Rei, você também receberá. Até esse que entrou dessa forma. Porque, amados, nós não somos donos da verdade. Ele é a verdade. Nós somos muitos falhos. Todos nós aqui, absolutamente todos nós somos pecadores, somos falhos, somos ingratos em relação à verdade eterna, aquilo que Deus está falando e fluindo no nosso meio. Nós esquecemos muito fácil. E mais do que isso, amado, o nível de maturidade que eu tenho hoje não é suficiente. Deus não completou a obra na tua vida ainda. E Deus não é um Deus de obras inacabadas. Ele não é. Então, que você tenha um coração aqui agora, um coração de alguém que fala assim, Senhor, que ponto está meu projeto aí? Me fala, Senhor. Que ponto? Me fala, deixa eu ver aí o andamento, o diário de bordo aí do Senhor dos céus. Tem uns construtores aqui que sabem disso, né? Que pé que está agora? Até onde eu avancei? Aonde eu retrocedi? Mas Deus está no controle, amém? Então, quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Estudo é uma plataforma para nós entrarmos na palavra. Muitas vezes, no reino, nós temos um entendimento errado de crescimento. Alguém olha para o Flávio, fala assim, o Flávio está crescendo? Eu não sei, será que ele está à frente de algum ministério? Será que ele está? Então nós começamos a medir, nós chegamos aqui e entendemos que nós estamos mais amadurecidos, que nós crescemos, se eu já estou coordenando um ministério. Não, se ele está mais crescido e mais forte, além de um ministério, ele coordena isso e coordena assim. Sim ou não, amados? Muitas vezes nós chegamos e queremos estar posicionados para realizar uma obra do Senhor, como se isso fosse um indicador de que nós estamos preparados diante de Deus para construir algo que Ele determinou. Amém? Muitas vezes nós olhamos dessa forma, ou seja, nós temos uma ansiedade por entrar no ministério. Alguns não, né? Alguns ficam tão escondidos, né? Você tem que ir lá lançar uma corda, uma rede, né? Vem hoje, vem para o servir. Amém? É isso, Amós? Lança lá, vem. Mas depois que lança a primeira vez, ele gostou, né? Eu quero. Mas a questão do entrar no ministério não é um indicador de maturidade e de transformação.
O fato de alguém estar encabeçando, mesmo pregando aqui nesse púlpito, não significa que ele está melhor que alguém que está sentado aqui nessa cadeira. Não significa. Porque não é assim que Deus vai medir. O nosso Deus, ele é justo e fiel. Não é pelas minhas importantes palavras, sabe como eu me expresso aqui, não vai dizer que eu sou melhor que você. Mas Deus está no controle da transformação das nossas vidas. Então, entrar na função dentro do corpo de Cristo, amado, vamos entender como que Deus vai fazer o catartismos aqui entre nós, que nós temos clamado e temos orado lá na torre. Amém? Para que você seja primeiro aperfeiçoado. Lembremos de Gideão. Muitas vezes, tem muitos Gideões da oração aqui. Amém? Gideão, muitos, quando foi chamado, muitos animados, chegou lá junto com Gideão. Sim ou não? Quantos, Linda? Linda é Gideão? Quantos? 32 mil pessoas. Então, nós temos que entender, muitas pessoas motivadas para entrar no ministério. Então, nós temos que aprender o que o Senhor quer dizer para nós. Mas eu pergunto para você, há um mal nisso? Há um mal nisso, Norma? Não, não há mal você falar assim, não, eu quero, quando eu desejo estar à frente, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, para que algo aconteça, eu quero ser um instrumento, eu já vivo para Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é importante nós declararmos isso. Posso ouvir um amém? E é isso que você tem que buscar de fato, mas nós temos que mirar em algo que aconteceu na vida de Gideão. Antes dele ir, o Senhor visita-o e fala assim, primeiro derruba o altar de Baal. Os ídolos têm que cair primeiro. Se o ídolo não cai primeiro do nosso coração, amado, todas as vezes que nós nos intentamos a ir e nos colocamos ousadamente para ser um escolhido, para entrar no ministério, vamos dizer assim, mas às vezes nós somos barrados e perdemos, ou retrocedemos, ou levamos uma batida, porque primeiro os ídolos têm que cair por terra. E Gideão, segundo a palavra, ele foi obediente, sim ou não? Ele foi lá à noite, cortou lá o ídolo, como se diz lá, o poste ídolo, e fez o que tinha que ser feito, e o povo se revoltou. Amado, todas as vezes que o marco da religiosidade é derrubado, os religiosos se manifestam. Mas eu acho interessante que a palavra de Deus diz que Gideão foi chamado de Jerubaal. Por quê? Porque o pai dele falou assim, se Baal foi forte assim, que Baal vai lá se contender com o Gideão. Amém, amados? Primeiramente, os ídolos têm que cair dentro de nós. E Deus começa a trabalhar, amado, que às vezes nós temos tantos ídolos dentro de nós. Nós queremos andar na obra, entrar no ministério, mas, amados, tem muitas amarras em nós. Há muitas coisas que nós não largamos mão aqui atrás. E aquilo compete, vai competindo. E cada vez que eu tento entrar no ministério, eu tento fazer algo, amados, são ciladas. Porque são confrontos que tem. E quando nós entramos no mundo espiritual, no reino, o poder de Deus, amado, ele é soberano. Deus move através das nossas vidas. Mas o mundo espiritual nos conhece. O mundo espiritual nos conhece. Então, se há ídolos, se há pecados ocultos, se há ajustes não feitos, sabe, amado, nós precisamos entender como move o mundo espiritual. Porque senão não haverá a transformação que a palavra de Deus diz que pode acontecer na terra. E eu e você somos chamados para isso, amém? Então, a primeira manifestação real exige que nós falamos assim, não, Senhor, arranca de mim isso. Tem coisas do nosso passado, às vezes você está há 10 anos, eu já ouvi testemunhos de pessoas, 10 anos, 15 anos de convertido, quando o Espírito Santo veio e falou assim, nossa, eu tenho ídolo, eu tenho pecados ocultos em minha vida, porque, amado, quando a presença santa do Senhor vem, como nós vimos aqui nos Gideões na sexta-feira, que foi algo assim, muito grande para as nossas vidas, mas muito pequeno ainda daquilo que nós podemos experimentar.
mas nós precisamos arrancar de nós os ídolos. E eu quero que você comece a meditar desde agora, quais são os ídolos? Sabe, ídolos, amado, não são só as imagens. Você achando, eu já arranquei as imagens da minha casa. Eu não estou falando dessas imagens. O que mais tem que nos impede de ser íntegros diante do Senhor? Sabe, de servir o Senhor de uma forma diferente. Devemos nos santificar, nós devemos nos purificar primeiro. O Senhor está chamando a igreja para isso. Antes de intentar ganhar as coisas lá fora, de conquistar as obras, de realizar o chamado, amado. Tem muitas pessoas afastadas e apostatadas da fé, porque há muitos ídolos dentro delas. E nós temos que levantar esse clamor dentro da igreja, um clamor por santidade, por purificação, amém, amado? Por unidade no corpo, sabe, cobrir, amar, buscar a face de Deus, amado. E essa presença do Espírito é que é o fogo, é o que potencializa, é o que nos projeta, é que nos dá ousadia para realizar o que tem que ser realizado. Conhecimento não nos dá ousadia, nem nos revela a estratégia de conquista, aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Você tem algo, amado, que você vai fazer e eu não vou fazer, e Deus quer te usar, amém? Então, é exatamente nessa direção, quando eu me rendo, quando eu busco, primeiro eu me santifico, eu busco as vestes dos céus para a minha vida, para alguém olhar e falar assim, não, essa pessoa tem uma atitude santa, tem uma atitude transformada, amém? E aí que nós vamos ser transformados de glória em glória, nós vamos ser renovados, amém, amados? Vocês entendem isso? E aí nós passamos a odiar o pecado. Quando o Espírito Santo vem, eu falo assim, não, eu não posso mais me envolver com isso, eu não posso mais abordar aquela vida dessa forma, porque eu começo a entender o que é santidade, 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 amém? Então eu me purifico primeiro. A palavra de Deus, lá em Mateus 7, vou ler para vocês, Mateus 7, 21, diz assim, aleluia, diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém, amados? Bom, o que eu quero dizer para você? Nós estamos num processo, e Deus é que está moldando a sua vida, amém? Aleluia? Então fala assim, Deus pode moldar a minha vida, eu quero ser transformado, Espírito Santo, eu quero te dar liberdade, para entrar, falar, instruir, e moldar, em nome de Jesus. Então, nós estamos num processo, e o processo para se completar, ele tem que prosseguir. Deus está no controle da sua obra, Ele é o arquiteto da sua obra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, esses dias eu estava lendo, a leucemia, para ela entrar numa vida, basta que uma célula, ela se transforma geneticamente, ela mude geneticamente na medula. Uma célula. Basta uma célula, ela vem e ela pode contaminar e espalhar a enfermidade sobre aquela vida. Vocês estão me entendendo? Isso quer dizer, por que eu digo isso para você, amado? Nós temos que nos colocar diante de Deus. Pode ser, amado, nós vamos entender isso aqui, pode ser que Deus está querendo falar algo mais contigo e comigo e com a igreja, porque quanto mais perto de Jesus eu chego, mais os defeitos em nós vemos. Amém? E nós temos, às vezes, dito que nós estamos nos tornando homens e mulheres bons, melhores. A igreja tem que falar, não, você vai se tornar um homem melhor.
Mas o que nós temos que falar é que nós temos que nos tornar como Jesus, não homens bons. A igreja tem que preparar homens que se pareçam com Jesus Cristo de Nazaré, sempre. E é uma palavra de Deus que Jesus diz para os discípulos, quando eles estão ali, depois de que Jesus está falando de semente, ele está falando do semeador, ele está falando do grão de mostarda, ele está falando de muitas coisas. De repente ele fala assim: entra no barco, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Há um momento, amado, que Deus está começando a falar conosco, que Ele está instruindo cada um de nós. E há um momento que o Senhor fala assim: entre no barco, é hora de nós irmos para o outro lado. E no meio desse processo, a palavra de Deus diz que veio uma tempestade. Sim ou não? E Jesus estava o quê? Tremendo. Ele estava o quê? Dormindo. Ele estava quietado, porque Jesus tinha claro, tinha evidência, tinha revelação, tinha intimidade, e ele sabia a hora que ele voltaria para o Pai. E não é qualquer tempestade que iria parar o chamado de Jesus Cristo para essa terra. Como não é qualquer tempestade que vai parar a sua vida aqui, amado. Porque há um chamado, há uma voz que ecoa nos céus: vem, igreja, vem, eu que te chamei, eu que te capacito, vem. E não vai ser qualquer circunstância, qualquer probleminha que vai fazer você não chegar do outro lado. E é interessante que antes um pouquinho dessa parábola, desse momento, Jesus disse que falava por parábola de um nível que eles conseguiam entender. Há momentos Deus começa a falar conosco, mas Ele sabe o nosso nível de maturidade. Mas todas as vezes que Ele fala contigo, Ele fala numa linguagem que você consegue entender. Para que você não pare no processo, porque o que Deus quer é que você atravesse e que você chegue do outro lado. E chegar do outro lado é cumprir a vontade do Pai, é estar pronto, amado. É estar pronto para você ser lançado, estar pronto para você ir para a Venezuela, estar pronto para você ir para a Colômbia, estar pronto para você ir para a África. O Senhor pode te usar, porque Ele tem plena convicção que para aquele propósito, você assimilou todos os conhecimentos, todas as etapas do processo até aquela hora. Não que você esteja pronto ainda. Nós aprendemos com tantas coisas pequenas, amado. Às vezes uma criança nos ensina. A pessoa pode ser sábia o que for. Às vezes uma atitude de uma criança, o Senhor está falando conosco. Um coração ensinável. Amém, amado? Por isso eu quero dizer para você, Deus não é igual a nós. Glória a Deus por isso, amém? Deus não é igual a nós. Ele é poderoso, sabe, Ele é firme. O propósito dele se cumprirá, a promessa dele está pronta para a sua vida. As inconstâncias estão em nós, mas Deus não é igual a nós. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa fonte. Ele é que traz toda assim a base para que nós possamos ir. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus está falando de derramar do Espírito nesse tempo. Está queimando no meu coração. Só que o que Deus quer entregar nesses dias para nós, preste bem atenção, não queria que você agora distraísse. O que Deus quer entregar para nós, é que Ele está dizendo para mim, e eu creio que Ele está dizendo para a igreja, que o formato, o molde que nós estamos agora, precisa ser adequado para esse derramar do Espírito. Não que nós retrocedemos, entende, igreja? É porque nós estamos indo para um novo patamar de autoridade, um novo nível de intimidade, de unção, sabe, de poder, de experimentar e ver grandes coisas acontecendo diante de nós. Então o que o Senhor está falando, que não cabe nesse molde, não vai caber essa unção que está reservada aqui, está nos céus para nós. Eu quero que hoje você entenda isso e fala: Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser um odre novo, porque não vai caber. Olha aquela passagem, ele fala assim: se eu derramar em vocês agora, igreja, tanto o vinho quanto o odre se perde. E Deus não é um Deus que perde, amado, Ele só ganha. Quem está ligado com Ele só tem ganho. E o que o Senhor está querendo falar conosco é o seguinte: meus amados, eu não posso sustentar esse derramar do Espírito agora. Eu estou convocando a igreja para uma mudança de odres, uma mudança de comportamento, uma mudança do nível de santidade, um nível de amor, sabe, de graça, de leitura, de aprofundamento das coisas.
E aí, amado, nós precisamos trocar os odres velhos. O que o Senhor está chamando nós nesse tempo. Se você quer experimentar o que Ele tem reservado, sabe, não deixa a incredulidade não, porque está começando, o Espírito já me começa a mostrar algumas coisas aqui. Guarde, para que você não perca essa palavra. E depois, você não aproveite. Porque aqui, ó, eu já vejo muitas coisas. Lute com a tua alma e com a tua mente agora. Entenda o que é odres novos hoje, porque essa palavra é para hoje, para a igreja. Não é para amanhã, não. Não estou nesse ponto, não. É para hoje. Tomemos posse da palavra hoje. Então, por isso que o Senhor está falando de ídolos. Porque quando nós ficamos muito obstinado, agarrado com coisas de trás, do passado, eu não largo. Eu quero ir para o novo, mas eu estou acostumado com o velho. Gente, é algo assim violento. E está nos nossos próprios hábitos e propósitos de vida. Então eu quero que você entenda isso hoje. Receba essa palavra, porque tem algo que nós vamos ter que abrir mão nesses dias. Uma das etapas para que o odre seja mudado, eu tenho que começar a largar algumas coisas. Falar, Senhor, o que é que eu tenho que largar? Solta o cabo da nau. Qual é a área da tua vida que você vai ter que liberar coisas? Talvez você vai ter que começar de novo, para um novo estágio. Falar, Senhor, eu quero um novo vinho, eu quero uma nova vida. Sem o vinho novo, agora entenda isso. Por que o Senhor está falando isso? Lá, olha o Armando, ele é lindo, não é? Lindo Armando, olha para o Armando, todo mundo, olha lá. Ele ficou da cor da camisa agora, vinho. Mas, perto do nosso amado Armando, está escrito lá, transferindo unção para novos. Amados, eu não sei, toda vez que eu olho isso aí, isso aumenta a nossa responsabilidade de colocar essas frases assim. E eu tenho mergulhado na palavra para que aquilo ali não seja só um chavão no quadro. Eu quero experimentar os novos rompimentos. E o que o Senhor está falando comigo é que sem o vinho novo, eu não supero a transição atual. Opa, fala ao seu irmão, opa, eu preciso de vinho novo. O Senhor está falando, preciso de vinho novo para mim passar essa transição. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Sem transição, amado, a transição significa mudança de odres. Transição é mudança de odres. E o que o Senhor está chamando a igreja, está chamando você, sabe, a palavra hoje vai te deixar incomodado. Porque quando nós estamos acomodados, não tem transformação em nós. Nós achamos que o nosso devocional que eu faço de manhã cedinho, eu faço uma oração rápida, vou para casa, abençoo meus filhos, volto, trabalho, vou para casa e volto. E de noite eu ministro para alguém, tudo legal. Será que é isso? O Senhor está dizendo para nós, vocês estão me pedindo para novos rompimentos. E o Senhor está dizendo para mim assim, sem o vinho novo, não conseguimos superar as transições que Deus nos apresenta para crescimento. Transição é mudança de odres. Amém? Tanto se perde o vinho, como se perde os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Bom, você já viu quando nós paramos de crescer? Você sente que você parou de crescer? Sim ou não? É perceptível? É perceptível quando a gente fala assim, meu ministério parou de crescer. Eu estou desanimadinho. O que é essa Bíblia? Eu leio a Bíblia todo dia. Amado, eu digo para você, isso são sinais, preste bem atenção no que eu vou dizer, que você não entendeu a transição que Deus te colocou. E não há mudança na sua vida, se você não trafegar por essa transição, sabe, totalmente revelada por Deus. Amém? Então, e aparece dificuldade. Na transição, nós ficamos confusos.
Na transição você fala assim, não estou entendendo nada. O que está acontecendo comigo? Parece que eu oro, parece que eu estou... Não, amados, é porque é parte do processo. Eu quero te falar que nessa transição, você tem que se atentar mais àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Transição nos deixa inquietos, nos deixa incomodados, porque o caminho vai ficando mais estreito. O caminho vai ficando mais estreito, você fala, meu Deus, está ficando apertado esse caminho para mim. Toda vez que nós entramos no estreito de Jeová, é porque Ele vai nos projetar para uma dimensão nova. Mas às vezes nós resistimos ao estreito de Jeová. E aí, não, aqui eu estava mais acomodado, aqui eu tinha liberdade, aqui eu tinha mais facilidade de manejar o meu ministério. Não, eu tinha muita facilidade, eu chegava lá, abria a Bíblia, eu nem me preparava, eu abria a Bíblia, eu já pregava na célula. Não tinha nem que, já estou bom, né? Lembra do já estou bom. Aí toda vez que nós falamos que não, já estou bom, aí o Senhor fala assim, então agora está na hora de eu pôr Ele no estreito. O estreito nos leva para mudança. Amém? Aleluia! E as nossas emoções podem bloquear o processo de Deus. Por isso hoje, se há alguma emoção que tem te travado, ela vai cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? E o Senhor quer derramar, quer batizar. Porque quando o batismo do Espírito Santo, Ele fala assim, e sereis minhas testemunhas. Então é batismo de fogo, vai trazer entendimento, vai trazer sabedoria que nós precisamos para cumprir o chamado. Mas nós precisamos de odres novos para receber esse vinho novo, porque ele vai vir como um batismo muito mais forte. E não podemos carregar alguns pecadozinhos. Você sabia que nós vamos acostumando com os pecadozinhos pequenos? Eu já estou acostumado a ver isso aqui. Isso aqui é pequenininho. Mas não é isso que Deus quer para nós, não. Amém? E o Espírito vem e vai ocorrer manifestações, tanto manifestações externas, porque nós vamos ver o sobrenatural de Deus andando na igreja, nós vamos ver as curas, nós vamos clamar e Deus vai curar diante dos nossos olhos. E os dons vão manifestar. Por isso não podemos ter inveja, nem competir com dom de nenhum, porque são manifestações do Espírito, amado. Não contende contra o Espírito. Entenda o mover do Espírito. Não fica com inveja, sabe, nem com ciúme. Senhor, tem uma parte que é sua, amado. Tem uma porção que é tua. Toma posse dela e vai. Mas tem manifestações internas. As manifestações internas, eu começo a ter um temor. Eu começo a falar assim, não, eu não posso pecar. Eu começo a ter um comportamento para não pecar contra Deus. E além de eu ter o temor de não pecar contra Deus, eu também começo a ter uma vontade de falar de Jesus Cristo. Para quem senta do meu lado, eu quero falar, eu quero expressar o reino. Eu quero falar assim, olha, há salvação ali. Ali não é religiosidade, é algo diferente. Amém, igreja? Mas, por isso, amado, que o processo de Deus é de glória em glória. Transição é mudança de odres. E o que o Senhor está querendo de nós nesse tempo, Batista Oaken do Avivamento, e eu creio para a cidade de Uberlândia, nós tivemos uma experiência forte ali na Venezuela, Barquisimeto, e nós vimos a estrutura antiga se romper ali. Por isso que houve uma grande manifestação do Espírito naquele lugar. E para que a manifestação do Espírito aconteça nesse lugar, você fala assim, não, esse odre antigo eu não quero mais, ele não suporta essa revelação nova de Deus, não suporta a presença do Espírito. E é o que nós precisamos. Amém? Aleluia? Perdão. Então presta atenção. Somos um povo que não gostamos de morrer. Quem gosta de morrer aí, levanta a mão. Não levantou nenhuma mão. Mas está na hora de nós começarmos a gostar de morrer. Nós somos um povo difícil nessa área. Eu tenho que morrer para muitas coisas. Mudança de odre, nós precisamos desarraigar, nós precisamos morrer para muitas coisas. Como se diz o outro, nós temos que estar mortinho, para que o Espírito Santo comece a operar em nossas vidas. Amém? Porque quando uma revelação nova está entrando na nossa mente, parece que nós ficamos confusos com o novo. Por isso que muitas vezes as pessoas voltam
e não querem mudança. Mas eu quero dizer para você, deixa o Espírito Santo te empurrar hoje. Não vai ser homens que vão te empurrar, não. Deixa o Espírito Santo te levar. Mas nós temos que, sabe, numa mudança, se você não morrer para o velho, o novo não nasce. E na transição muitos morrem, porque é muito mais fácil manejar o antigo do que o desafio do novo. No desafio do novo, eu tenho que andar na dependência do Espírito. Por isso que o Senhor nos coloca no outro patamar. Quando você está acostumado a fazer o que você faz, sem depender dele, sem você ir para o joelho, amado, sem você clamar a visitação do Espírito, amado, Deus vai continuar mexendo no teu processo. Amém? Por que isso? Por que, amado? Porque nós não substituímos plenamente os nossos processos antigos e velhos, e Deus tem que interferir nisso. E quando Ele interfere, amado, a nossa mente começa a ser moldada. Por isso que a palavra de Deus diz que ela tem que ser transformada. E o que o Senhor quer aqui, mentes transformadas nesse lugar. Amém? Os odres novos são diferentes. Os novos odres, presta atenção, quando a revelação vem, o odre estica. Você se torna flexível. O óleo da unção vem, o vinho novo vem, mas as estruturas antigas, os odres velhos, eles se quebram. Pá, e se perde tudo. Mas o odre novo, ele estica, ele dilata, ele espicha. Ele vai moldando segundo o mover do Espírito. Ele não está preso a nenhuma estrutura antiga mais. Você já morreu para o velho, você se desarraigou do velho, e o Espírito começa a mover em ti. E é o que o Senhor quer fazer aqui. Então você pode dizer assim, fala: Senhor, o Senhor pode me esticar hoje, e me moldar, segundo o teu querer. Amém? O Senhor quer odres novos. E não importa, mas você pode falar assim: eu já tenho mais de 40, já estou no Zenta. Não importa se você tem mais de 50, não importa se você tem mais de 60, não importa se você tem mais do que não sei o quê. O Senhor, se você permitir Deus te moldar um novo odre, você vai esticar, você fará proeza, você vai subir, não vai cansar, você vai ter visão, você vai falar, você vai profetizar, você vai ministrar, você vai colher. Você não vai se cansar, amado. Você pode ver, o povo de Deus é um povo ousado. O mundo lá fora cansa à toa, mas o povo de Deus não, é um povo diferente. Amém? Em seu coração tem que haver espaço para a transformação e revelação que Deus tem para você nesse tempo. Amém? Então, eu quero dizer para você, troque a comodidade do velho. O velho é algo cômodo. Troque a comodidade do velho e aceite o desafio do novo que Jesus está trazendo para nós nesse tempo. Amém? O problema da religião, amado, religiosidade, é que muitas vezes nós achamos que nós já entendemos de Deus dentro da nossa caixinha de entendimento. E dentro da nossa caixinha de entendimento, que é muito pequena, nós achamos que nós já somos muita coisa. Mas nós não somos, nós precisamos de algo novo, nós precisamos de um renovo. E Deus supre o maná, amados. Eles poderiam guardar o maná no deserto? Não poderiam guardar o maná no deserto. Nós, todos os dias, nós temos que falar: Senhor, eu creio que hoje o Senhor está entregando algo novo para mim. E eu pego algo novo, e eu não preciso acumular. Isso vai nos fazendo pessoas maduras, mas eu sei que amanhã Deus está entregando um maná novo para nós. Amanhã o Senhor tem uma revelação nova para nós. E às vezes nós nos acomodamos. E há um momento em que nós precisamos romper com esses odres. Quando nós rompemos com essas estruturas, eu consigo entender o que Deus está falando para esse tempo agora. E Deus está falando contigo. Muitos cristãos, amado, não estão produzindo frutos. O que seria frutos? Tem muitos cristãos que estão se sentindo assim: eu não consigo pregar o evangelho para alguém, eu não consigo ir para as nações, eu não consigo
falar para alguém que está no supermercado, eu não consigo fazer uma obra. Às vezes eu não consigo, nem se alguém te der uma palhinha seca, você não consegue nem pôr fogo nela. Está tão sequinha. Mas nós precisamos do fogo do Senhor, nós precisamos da revelação dEle. E o mover do Espírito é que faz nós sermos projetados para o novo tempo dEle. Mas o odre velho tem que ser quebrado. O velho odre tem que ser quebrado. Amém? A unção, para nós orarmos, quero dizer para você, a unção de Deus, todos nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo veio e habitou em nós. Quem crê nisso? O Espírito Santo vem. E quando ele vem, com certeza, amado, muitos de nós recebemos dons. Há dons em nossas vidas. Às vezes você nem que dom você tem, porque eles precisam ser potencializados, eles precisam ser ativados. Eu tenho que ir atrás, falar, Senhor, ativa o dom que o Senhor já plantou em mim. Mas, amado, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós somos batizados com o fogo de Deus, com o vinho novo, sabe, com a presença dele poderosa, o Senhor, além da unção, ele traz poder. E o que está faltando, o dom, é algo assim mais, é a capacitação da igreja. Mas a igreja hoje está com muitas capacitações, mas ela tem vivido pouco poder. Porque, amado, quando uma transição vem, quando o Senhor prepara algo para a igreja, eu tenho que entender esse mover, para que eu não perca a intimidade do Espírito. E quem nos batiza com fogo é o Espírito Santo. E o que nós precisamos clamar nesses dias, Senhor, troque o meu odre, lava minhas vestes, eu quero ser santo, porque eu quero experimentar uma visitação de fogo do Senhor nesse tempo. Mas com embasamento, não sem base. Por isso que nós demos um ensino aqui na Batista Oaken. Você com o ensino recebe o poder, o fogo do Espírito. Aí a tua unção, o teu dom, ele vai potencializar. E é isso que Deus quer fazer nesse tempo. Deus quer potencializar o teu dom, mas ele precisa ser queimado pelo fogo do Espírito. E é isso que ele está chamando a igreja. Mesmo diante de toda a situação aí, que parece que está frio, o Espírito pode vir aqui agora e mudar. Nós podemos clamar aqui agora e viver algo aqui, amado, que nós nunca vivemos até agora, da nossa vida de cristão. Você crê nisso? Mas eu tenho que permitir o Espírito falar assim, não, aceite as mudanças que eu estou colocando diante de você. Saca logo essa veste antiga, desarraiga dessas coisas do seu passado. Pare, olha, começa a revelar esse teu pecado oculto. E muitas vezes as pessoas se acomodam. Por quê? Porque quando nós chegamos perto de Jesus, amado, não tem como. Os nossos defeitos começam a ficar mais evidentes. E o Senhor fala assim, então vamos mudar a tua estrutura. Então Deus não nos deixa daquela forma. Mas eu tenho que ter coragem de chegar diante da luz do Senhor e falar assim, Senhor, olha aqui. Aí o Senhor vem, nos ajuda a trocar o odre. Ajuda-nos a entregar novas vestimentas, para que a unção nova venha sobre nossas vidas. Amém? Aleluia? Então, não é tempo de nós andarmos na comodidade do Evangelho. Não é tempo, amado. O que você está vivendo, às vezes se você não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida agora, eu digo, Deus te colocou nesse estreito. E eu digo para você, quase todos nós, a igreja do Senhor hoje está numa transição. E nós temos que decidir se nós vamos entrar no grande mover e o final da colheita, ou se nós vamos ficar acomodado com o modelo antigo de igreja. Quem está me entendendo? O Senhor quer mudar o formato da igreja. O Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, mas o odre tem que ser mudado. Vocês entendem isso? Quem está entendendo, diga um amém. Quem quer mudar? Agora eu pergunto, quem quer mudar? Prepare-se para a transição, amém, amado? É tempo de mudança. Quando você não aceita a mudança, você vai ficando para trás, amado. Não que Deus te esqueceu de você, não encaixa. Não tem como encaixar. Mas quem está fazendo todas as coisas
É Deus que está no processo. Amém? Agora, a unção quebra todo o jugo. A unção quebra o jugo. Então, nessa noite, eu quero chamar alguns aqui na frente, porque eu quero que todos recebam um óleo de unção na sua testa. Mas eu quero fazer da seguinte forma: você vai ficar sentado, eu vou chamar alguns aqui, vou ungí-los. Se você entendeu o que foi ministrado aqui, porque o Senhor está querendo mudança nas nossas vidas. Nós já chegamos até aqui, mas o que o Senhor tem para nos entregar é mais, transferindo unção para novos rompimentos. Precisa de odres novos, Renato. A visitação, Deus está segurando essa visitação, porque Ele não quer nos perder. Mas o Senhor tem uma obra para fazer nessa cidade, nas nações. Então aquele que desejar ter uma ousadia, quebrar o jugo, para que você enxergue agora aonde você vai andar, para que você saia. Entenda o seguinte: está justo, às vezes você está até incomodado da forma como você está, é porque é o ambiente da transição. Entende? Não é que seja um lugar ruim, é o ambiente da transição. Mas o óleo da unção quebra o jugo, e você vai ter clareza, o campo de visão que Deus vai te entregar, vai falar assim: ah, estou entendendo. Porque na transição nós podemos perder o tempo de Deus. As suas emoções podem bloquear o processo de Deus. A sua religiosidade, se você não tiver uma mente transformável, pode te deixar para trás na transição. E eu digo que esse ministério aqui está nessa transição. Porque Deus quer usar esse lugar aqui. Ele está falando comigo e com minha esposa de uma forma diferente. Ele está dando sinais. O que nós vimos nessa viagem à Venezuela, amado, foi algo sobrenatural. O Senhor está dando sinais do novo, mas Ele está dizendo para mim: fala para a igreja que o odre velho tem que ser quebrado. Então, a unção quebra todo o jugo. Se você quer ir por outro lado, passemos para o outro lado, passamos para outra margem, para que abra espaço no seu coração, porque se o seu coração não for arrancado das coisas do passado, o novo do Senhor não entra. E se o novo do Senhor não entrar, amado, você vai viver o seu evangelho que você viveu até hoje. Mas eu acho que é muito pouco nós não podemos experimentar a próxima etapa. O velho hoje, amado, se você quiser. Então eu vou chamar alguns. Quem quiser entrar no novo, tem que ser uma decisão, amém, amado? Você vai ficar de pé. Eu vou chamar alguns aqui primeiro. Vou chamar Norma, Tati, Elton, Elda não está aí, Susan, Cláudio. Não, ela está trabalhando, né? Deixa lá. Cláudio, a garota, Renato, Gilda. Carlos e a Cris. É tempo de mudança de odres. E o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Aleluia. A unção quebra todo o jugo. Amém? Linda Márcia está por aí? Está linda. Aleluia. Feche seus olhos agora. Quero orar. Porque é um ato profético. E se você crê naquilo que Deus pode fazer na sua vida, se você crê que o Espírito Santo pode te moldar, Ele é detentor da verdade, tudo aquilo que está em Deus, Ele pode revelar para nós agora. Eu queria que você começasse a falar com o Espírito Santo. Falar: Espírito Santo, eu quero dar liberdade.
eu quero abrir espaço no meu coração. Há muitas coisas no meu coração, às vezes são falta de perdão, amado. Pode ser que Deus vai falar contigo e fala assim, não, você tem que consertar isso, isso e isso. Amado, você acha que o pecado, os erros passados se apagam com o tempo? Eu digo para você, não. Os nossos erros, as nossas injustiças, não se apagam com o tempo. Elas estão registradas no mundo espiritual. E eu e você temos que reconhecer que nós erramos. Nós temos que ter o entendimento de que o Espírito perscruta todas as coisas. E não há nada, não há ninguém mais do que o próprio Deus que te conheça, amado, de uma forma que você nem você mesmo se conhece. E o Espírito Santo te conhece. Eu quero dizer para você, esteja incomodado hoje. Eu quero que a palavra te deixe incomodado. Para que nós não sejamos surpreendidos como as virgens nécias, as tolas. E o Senhor quer que você hoje experimente o mover dele. Espírito Santo, Tu és o nosso Senhor. Deus, que nós possamos entender o que o Senhor está dizendo nesses dias. Que cada um que possa desejar ter uma visitação do Teu Espírito, Senhor, uma visitação tremenda, e que cada um possa ser projetado para o novo do Senhor. E eu creio, Pai, que se eles se colocarem, se prontificarem, a resposta do céu será certa, Pai. E todo medo cairá por terra. Não tenha medo do novo, amado. Se você tem que decidir, é esses dias. O Senhor te colocou no estreito, o Senhor te colocou numa transição. E quando nós estamos no vale da decisão, no vale da escolha, tem que tomar-se a decisão. Pode ser que a sua escolha seja retroagir, porque você não quer enfrentar o que tem que ser enfrentado na tua vida, no teu caráter, na tua alma. Porque o Espírito está falando, amado. O Espírito Santo está ministrando a noiva. Santo de Israel, começa a ministrar aqui agora nesse lugar. Que cada um tenha esse entendimento de buscar o novo do Senhor. Hoje é dia de acessar o odre novo, amado. Deixa o Espírito Santo te preparar para o odre novo. O odre novo, você vai acessar o vinho novo. Vinho novo é um novo tempo de revelação, de liberdade no Espírito, de você ver as proezas de Deus, portas sendo abertas, transformação na sua vida, na sua casa, no seu ministério. E é o que o Senhor quer fazer. Mas o seu modelo atual, a sua estrutura atual, não cabe a visitação do Espírito para que aconteça aquilo que você está pedindo. Você que pediu a mudança. Mas Deus não pode te deixar como você está. O seu odre tem que ser mudado. Você tem que ser transformado. Senhor Deus, eu unjo agora as mãos desses. São suas mãos lindas. Não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. O Espírito Santo vai operar aqui agora. Se você entendeu a palavra, ao novo do Senhor aqui, ao novo do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Então preste atenção, amado. É tempo de odres novos. Deixa eu dizer para você,
para que você receba as bênçãos que você mesmo está pedindo. O Senhor tem um vinho novo para você. Amém? Quem quer o vinho novo do Senhor? João, você quer um vinho novo? Então hoje ele fala, solta esse velho, o odre velho, amém? O óleo velho, amém? Todos estão entendendo? Amém? Amém? Hoje é dia de nós rompermos com o velho. Aleluia. Então vamos dizer o seguinte agora, profeticamente, esses servos do Senhor aqui, que foram ungidos, eles vão andar aqui. Se você fala assim, não, eu não quero mais essa estrutura velha, eu quero viver o novo de Deus. Então quando eles chegarem perto de você, o ato profético é o se levantar. O se levantar é como você está dizendo assim, a minha escolha é o novo. Mesmo que você não saiba o que vai estar acontecendo ali. E Deus faz assim conosco. Se você confia nele, ele tem um GPS. Você não tem que se preocupar com nada. Você tem que confiar nele. Amém? E nós vamos adorar um louvor aqui agora ao Senhor. Mas é uma decisão sua. Não fica constrangido se você não queira levantar. Não fica constrangido. Nós vamos te amar mesmo assim. Amém? É uma questão, é daquilo que Deus está falando para esse tempo. Então não se sinta constrangido. Você que está nos visitando. Amém, amado? É a palavra do Senhor. Você que está nos visitando, você é bem-vindo aqui. Você vai receber o nosso abraço. Amém? Mas eu quero dizer para você, mesmo que você veio aqui hoje nos visitar, Deus tem algo para falar contigo. Vamos adorar o Senhor. Há muito mais. Vamos andar. Vocês podem ser enviados agora. Anda no meio do povo, para cá. Quem quiser, eles vão tocar. Todos vão ser tocados. Há muito mais que isso. Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-nos outra vez. Enche-nos outra vez. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o teu poder. Vem libertar os cativos. Queremos viver para o teu louvor. Deseja receber. Derrama a tua quando você for glória. Tocado, um novo tempo se abre sobre a sua vida. Derrama a tua tocar. Toque nesses. Toque nesses. Toque nesses. Toque nesses. Fogo toque nesses. de Nesses Deus, mudança. acende em Mudança. nós. Oh glória. Oh Espírito Santo. Espírito Santo. Usa essa igreja. Espírito do Deus vivo. Espírito Santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Oh glória. Santo, santo, santo. Deus eterno, Deus eterno, Deus eterno. Espírito Santo, o teu poder, Santo, 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 o teu amor, oh glória em nós.
glória. Oh glória. Santo de Israel. Santo de Israel. Santo de Israel. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Receba a visitação Vem, do acende Espírito. em nós, paixão pelo teu nome. Receba a visitação do Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Quebra o jugo, Senhor. Vem, acende em nós, Quebra o velho, paixão Senhor. pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós. Vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós. Seja feita a Vem, tua vontade, acende Rei. em nós, Em nome de paixão Jesus. pelo teu nome. Oh glória. Oh glória. Receba a visitação do Espírito Santo. Paixão pelo teu nome. Desejo vinho novo. Desejo vinho novo. Mas deseje mudar o odre. Deseje mudar o odre. Deseje mudar o odre. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Paixão pelo teu nome. Espírito Santo, Espírito Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Paixão pelo teu nome. Oh glória. Obrigado, Jesus. Todos receberam a unção? Todos receberam o toque? Amém, amado. É um ato profético. A mudança exige uma escolha. A mudança exige uma atitude. Aleluia. Recebam, 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 recebam. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém. Medeiros, cadê a Ilza? Vem cá, Ilza. Lecandare ramale xerelica. Lecandare xerelica. Lecandare xerelica. Queria chamar o Armando e Ivani. Armando e Ivani. Ramon e a Slaine. Receba o novo aí. Receba o novo do Senhor nessa hora. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Você que já foi batizado nas águas, vamos selar esse momento agora com a ceia, amém? Ramon e a Islane. Aleluia. Ah, tá na torre? Não pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Aleluia. Cadê o Cláudia Souza? Cláudia Souza. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu declaro que é um novo tempo sobre a sua vida. Amém. Quem recebe o novo do Senhor? O Espírito Santo está aqui, amado. E Ele quer te usar. Amém. Que vocês se entreguem, que vocês se rendam. Nós possamos juntos edificar algo lindo para o Senhor, amém? O Senhor quer ver vocês como um odre novo agora. E o novo mover virá, amém? O medo cairá por terra. Sejam tocados pelo Espírito. Vamos celebrar a Santa Ceia. Você que já foi batizado nas águas, quando eles passarem, vamos orar. Vamos orar.
Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa hora. Nós queremos ver as mudanças do Senhor em nós, Pai. Que o temor e o tremor aumente em nós. Há tantas vidas, meu Rei, tantas vidas, tantas vidas. Todos aqui podem ser usados, Pai. Toma agora esses elementos, santifica, Pai. Retira todo o natural. Vem com teu amor, vem com a tua graça. Que essa ceia possa selar essa transformação em nós. Que você entenda, amada, a importância desse odre novo. Você vai começar a falar de uma forma diferente. Você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente. Porque você respondeu a esse ato profético. Receba do Espírito agora. Em nome de Jesus, Senhor. Possamos celebrar aqui agora, debaixo do mover do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pode entregar, amados. Aleluia. Vamos orar, vamos adorar o Senhor. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia. Queria que você tomasse agora do pão. Amém. Eu queria que os levitas hoje também parassem. Vocês recebessem aqui também. Oh, glória. O vinho novo vai vir, amado, pela sua obediência. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Amém? Hoje é um novo tempo para a sua vida. A transição que você está, você vai ver como que ela vai fluir agora. Você vai entender o que Deus tem para a sua vida. Toma o pão. Todos aqui. Vamos celebrar o corpo de Cristo, amado. Todas as vezes que a palavra de Deus fala de pão, Ele fala de morte. Sempre há alguma área na nossa vida que tem que morrer, amado. Jesus, quando ceiou ali, Ele partiu o pão, Ele estava pronto para ir para a cruz do Calvário, para morrer por nós. O pão significa morte. Esses dias aprendemos que aquele momento que José estava ali na prisão e ele revela os sonhos. Dois prisioneiros que eram funcionários do faraó. Um deles sonhou com a videira, com os cachos de uva. Mas o outro sonhou com pão. E os pássaros tomavam os pães. E José diz para ele assim, e eram 3 cestos, e fala assim, daqui 3 dias você vai morrer, o faraó vai matar você. O pão significa morte. E se nós não morremos para esse mundo, amado, se nós não morremos para o nosso ego, para o nosso orgulho, para o nosso eu, nós não temos como acessar o novo de Deus. Quando não nos submeto, amado, à inconstância, eu não recebo, porque eu tenho que morrer para entrar no novo. Nós só tivemos acesso a esse novo porque Jesus, Ele se entregou, amado. Sabe, Jesus poderia ter ficado naquela cruz. Você acha que foi a lança do soldado, a sua costela que o matou? Não foi, não. Chega um momento que o Senhor fala assim, Pai, eu entrego agora. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou por nós. Ele era Deus, amado. Ele ia ficar vivo ali. Ele ia continuar vivo na viração do dia. Jesus é Deus. E não brinque com esse Deus não, amado. O pão é morte. Não participe dessa ceia se você não sabe morrer para o teu orgulho, sabe, para os seus próprios princípios, seus próprios pensamentos. Muita atenção com a Santa Ceia. Muita atenção, amado. Se você não está em unidade, se você não está em concordância, não, amado, é morte. Nós precisamos morrer. É tempo de morrer. Tempo de morrer. Pão significa morte. Mas na tua outra mão está o cálice. Na outra mão está a vida. Então, para nós acessarmos essa vida aqui,
primeiro eu tenho que morrer. Se o grão que está na tua mão, se ele primeiro não morrer, não é assim que diz a Bíblia? Sabe, amado, nós nunca vamos manifestar o bom perfume de Deus se primeiro nós não morrermos. Nós temos que tornar uma árvore, mas nós temos que ir morrendo a cada dia. A cada Santa Ceia, uma área nossa tem que ser morta, tem que ser cravado na cruz. E com esse entendimento, e com base nessa palavra que o Senhor trouxe hoje, porque Ele quer ver odres novos para que você receba o vinho novo. Sua vida não vai ser a mesma, amado. Mas há um processo. Há um processo. Há uma escolha. As nossas vidas é formada de escolhas, o molde dela. Por isso agora, Pai, nós declaramos que nós morremos para esse mundo. Ah, Espírito Santo, nós nos alinhamos contigo, com a tua palavra. Tira, Pai, o orgulho de nós. Nós possamos nos curvar diante do Rei, porque nós queremos sim viver o novo, queremos ser um odre novo hoje, para esse novo tempo. Nós participamos agora e queremos declarar que o nosso velho morre hoje. Aquilo que nos impediu de acessar o novo do Senhor, com essa ceia agora, com esse pão, que significa morte. Ah, amado, hoje vai morrer se você desejar. Participa agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Comece a enxergar o vinho novo. Comece a enxergar o novo tempo de revelação. Uma nova visitação do Espírito na sua vida. Muito obrigado, Rei. Muito obrigado, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Tu és Rei. O cálice da nova aliança está nas nossas mãos agora. Eu entro no novo quando eu reconheço Jesus. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e receba hoje o novo do Senhor. A sua casa não será mais a mesma, esse lugar não será mais a mesma, sua família e essa cidade, essa nação, e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, não será mais o mesmo. Em nome de Jesus, vamos participar. Receba o novo aí. Receba o novo do Senhor. Oh, glória.
Sinta o fluir do Espírito Santo. Pela fé, começa a viver esse tempo novo. Pela fé. Deus eterno, muito obrigado por esse tempo. Que haja unidade na sua casa, que haja bênção. Sinta o Espírito falar contigo nesse tempo. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Oh, glória. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Amém. Eu queria chamar os aniversariantes de junho. Tem aniversariante de junho? Susan? Ah, de casamento? Hã? Aniversário de casamento? Que é isso, hein? 2 bolos, hein? Não. Os aniversariantes, onde estão? Oh, Jonathan!